Todos sabemos que muito poucos têm o dom, ou até mesmo a maldição de ver o futuro. E ninguém desse seleto grupo é mais reconhecida do que Vavanga, sim. Nascida como Vangelia Vandeva Surcheva em 1911 e falecida em 1996. Vava Vanga foi uma mulher búlgara conhecida como a Nostradamus dos Balcãs. Ela perdeu a visão na adolescência após acidente, e desde então, muitas pessoas do leste europeu testemunharam que ela tinha dons proféticos, visão espiritual, capacidade de comunicação com seres invisíveis, etc. O que ninguém duvidava era que se Vava Vanga dizia uma de suas profecias, os familiares, visitantes ou amigos, ou simplesmente os viajantes, tinham a obrigação de anotar, porque sempre, de uma forma ou de outra, acabavam se cumprindo. Saber interpretá-las é uma tarefa árdua, mas estou aqui para te trazer com exclusividade o que você estava esperando. Fique comigo e nem pense em perder o final, porque eu sou o documentalista e isto é Vava Vanga. Profecias para o ano de 2026. Das sombras à luz do mistério e da intriga, tocando em temas tabus. E descobri, em meio à teimosia, que existem mundos paralelos, e através dos meus erros, conheci a humildade. Fazendo um pacto com o céu. Sou documentarista. Número 1. O Vaticano luta contra um monstro, uma máquina que devora cabeças. 2 padres lutam, um de branco e outro vestido de preto. Lágrimas aos milhões. Sobre essa profecia oculta por anos, os supostos especialistas não hesitam em citar Vava. Vanga se referia ao surgimento de uma nova forma de punição, como uma espécie moderna de guilhotina, onde um carrasco cortava as cabeças dos condenados. E alegam falsamente que um regime autoritário poderia impor isso este ano para controlar a população. Mas ela se enganou. Essa profecia fala de algo muito mais terrível e global. Sim, Vava Vanga profetizou. Na verdade, em 2026 milhões de homens e mulheres ao redor do mundo deixarão de pensar por si mesmos e aceitarão como inquestionáveis as decisões tomadas por outros. Uma nova tecnologia? Desde coisas simples como que música ouvir ou como se vestir, até coisas mais profundas como quem amar. E até no que acreditar. E era isso que ele queria dizer com Devora Tua Cabeça. Aqui não se trata de um super programa de inteligência artificial, mas de um dispositivo que busca melhorar a qualidade de vida e o pensamento humano. Mas que, na verdade, substitui sua liberdade por dependência? A poderosa Igreja Católica sairá este ano para protestar contra essa nova tecnologia. O Papa pessoalmente condenará seu uso, mas ele não estará sozinho. Outra religião se juntará à batalha. Mas talvez seja tarde demais para milhões que já estarão com as mentes profundamente dominadas por esse dispositivo que lhes sussurra constantemente que Deus já não tem lugar no sombrio mundo do futuro. Número 2. O que é isso? No céu, quando os dedos apontam para as estrelas, elas caem pela flecha. Aqueles que exigem do peregrino chegarão furiosos aos montes. Sobre essa profecia não há muita controvérsia. Em 2026 algo no céu faz o mundo tremer e os governos conseguem derrubá-lo. Uma péssima ideia. Muitos apontam que se trata de uma nave extraterrestre e acreditam que Papa Vanga profetizou que o objeto voador não identificado cairia na Terra depois de ser atingido por um míssil. E esses destroços serão reivindicados por diferentes países numa luta desesperada para encobrir o que aconteceu. Mas atenção, pois, como já sabem, existem muitas declarações válidas e verdadeiras, que não hesitam em dizer que o governo dos Estados Unidos, o Vaticano, os russos e algumas outras potências mundiais, como instituições e estados, têm em seu poder os corpos e as naves de várias classes de alienígenas que caíram ao longo da história em nosso planeta. E para piorar,
Não são poucos os que testemunham que também possuem espécimes vivos. Então, um desses poderia ser o peregrino, aquele que a profecia indica que virão buscar. Nesse caso, o que vai acontecer é que, em 2026, muitos verão algo no céu, algo que não deveria estar lá. O próximo que vão presenciar é a trilha de fumaça e fogo no ar dos mísseis terrestres que estão a caminho para derrubá-lo. E provavelmente conseguirão, como sempre, de imediato. Vão dizer que era apenas um balão científico, ou vão culpar algum regime opositor de ser o responsável por invadir o espaço aéreo. O fato é que a derrubada dessa nave em 2026 vai irritar a espécie deles. E talvez centenas ou milhares deles, a frota inteira, cheguem iluminando o céu noturno e estejam, como diz Baba Vanga, muito, muito irritados. Número 3. O dinheiro se foi, poucos sabem e ficam em silêncio. O raio cai na casa de ouro, o fogo só perdoa os viajantes. Aqui precisamos ser claros. Baba Vanga fala de uma crise econômica. Por quê? Porque em cada uma das muitas que existiram na história, sempre houve aqueles que souberam antecipá-las e mantiveram o segredo. O tempo necessário e suficiente para retirar e garantir seu próprio dinheiro sem que milhões entrem em pânico. O raio simboliza o que é repentino, o que é imprescindível. Neste 2026, muitos vão dormir tranquilos, pensando que têm sua economia sob controle, e no dia seguinte vão descobrir que não lhes resta absolutamente nada. E com certeza estamos falando de uma crise ligada a uma ou várias criptomoedas. Já que na profecia diz muito claramente que o fogo que tudo queima não afetará os mais velhos. Como sempre falamos aqui, é importante ouvir mais os mais velhos. Por algum motivo, eles chegaram a essa idade neste mundo cruel, que nunca para de te bater de surpresa. Os velhos desconfiam principalmente das criptomoedas e sempre optam por formas mais tradicionais de investimento. Afinal de contas, eles sabem que os lucros extraordinários prometidos por influenciadores que dizem ser especialistas no assunto nunca duram muito. Na verdade, eles costumam desaparecer tão rápido quanto cai um raio número 4. A fonte da juventude para o maior lance da mãe, da filha ou da avó, o mesmo dirão do pobre, descanse em paz. Este 2026 será um ano revolucionário para os medicamentos e tecnologias a serviço de tratamentos que retardam o envelhecimento. Sim, este ano que começa será feito o anúncio da fonte da juventude. Os resultados falarão por si mesmos. A diferença entre pessoas da mesma idade que se submetam ou não ao tratamento será tão evidente que todos vão querer provar um pouco dessa medicina tão preciosa que afasta o fantasma da velhice. Mas os debates éticos não vão demorar a chegar. Por quê? Porque quem puder vender a juventude, acredite, vai colocar o preço mais alto possível. E ainda assim, haverá milhões esperando sua vez, dispostos a dar tudo o que têm para parecerem mais bonitos. 2026 será o anúncio e o início de que, se a profecia de Baba Vanga se cumprir com o tempo, as diferenças físicas entre os ricos e o resto serão tão notórias que talvez no futuro vejamos apenas um tipo de velhos. Os pobres, só eles morrerão e serão os únicos que poderão descansar em paz. Número 5. O início do apocalipse zumbi. As barricadas são erguidas. As armas estão prontas, rostos de medo, oceanos de caminhantes avançam em direção ao barulho. Papai Vanga, em sua profecia, prevê algo parecido com um filme de zumbi para 2026. Vamos, tem de tudo. Alguns sobreviventes reunidos com as armas prontas esperando que uma horda de zumbis chegue perto o suficiente deles para começar a atirar. Esse cenário apocalíptico não pode ser descartado, mas na minha opinião seria um erro não analisá-lo com mais profundidade. E aqui devo, em apenas um minuto, contar para vocês que Baba Vanga nasceu em 1911.
Como já mencionei, mas é em Strumica, uma região que ao longo da vida dela mudou repetidamente de domínio, e não por meios pacíficos. É isso mesmo. Desde muito pequena, ela viveu perdas, deslocamentos e pobreza causados pelas guerras dos Balcãs, e mais tarde pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esta última foi especialmente devastadora em sua cidade, com bombardeios, fome e vilarejos destruídos, forçando moradores a fugir como refugiados. Por isso, quando essa profecia de Baba Vanga fala sobre oceanos de caminhantes que avançam em direção ao barulho, é muito provável que ela não esteja se referindo a zumbis, como todos pensam, mas sim a migrantes, aqueles que ela estava acostumada a ouvir. Homens, mulheres e crianças forçados a deixar suas casas por causa da guerra, invasão ou uma crise natural que, da noite para o dia, os obrigava a fugir apenas com o que tinham, buscando o barulho da civilização e deixando para trás o silêncio da morte. Mas ninguém vai querer recebê-los no futuro. Muitos dirão que 2026 foi o ano dos zumbis. Não pelos que marcharão desterrados, mas por aqueles que, empunhando as armas e as leis dos homens, os deixarão abandonados à própria sorte. 2026 será um ano em que a solidariedade, a bondade e, em última análise, a humanidade de muitos será apenas uma lembrança de quando éramos íntegros e podíamos dizer que tínhamos alma. Número 6. Você aprendeu a nadar? Aqueles que vivem no alto molham os pés. Poucos se veem entre águas cinzentas depois do tremor. Talvez 2026 seja o melhor ano para ligar para o seu corretor de imóveis e pedir para ele procurar uma bela propriedade para você, nas montanhas. Aquela que você sempre quis, bem alta, aquela que vai te manter seguro quando ouvir o grande barulho que antecede a subida das águas. Sim, este ano que começa, um tremor, uma explosão gigantesca ou as chuvas incessantes farão com que toda defesa e previsão falhem, e o rugido de uma inundação colossal tire muitas vidas e deixe dezenas de milhares sem nada. Muitos falam de um tsunami desastroso, outros de uma represa que se rompe. Agora, como determinar o lugar onde isso vai acontecer? Isso é o mais difícil. Mas se analisarmos que a profecia aponta para águas cinzentas, isso significa que estarão sujas como as que vimos nos tsunamis do Japão? Isso ocorre porque na cidade existem lixo, entulho, combustíveis e materiais levados pelas correntes. Eles dão essa coloração. E também Baba Vanga diz que poucos restarão entre as águas, o que nos revela que talvez aconteça em um lugar com montanhas, picos ou elevações ao redor, onde aqueles que conseguirem se salvar se olharão uns aos outros à distância. Enquanto isso, o que antes era uma cidade estará debaixo d'água. O que continua se parecendo com o Japão, mas também com a Indonésia, Chile, Nova Zelândia, Filipinas, México, Peru, Estados Unidos, Portugal ou Turquia. No entanto, se as inundações fossem resultado de chuvas anormais, grandes tempestades ou algo assim, já não seria possível determinar um país ou uma região. Qualquer um de nós, não importa de onde você esteja olhando, todos poderíamos ser uma dessas vítimas do futuro desastre. Número. Vá para o abrigo e não olhe para cima no norte de verde e flores, o braço que rouba a vida esmaga e leva. Lamento ser eu a confirmar isso. Em 2026, um desastre causado por tornados ocorrerá entre abril e junho nos Estados Unidos. Por quê? Porque a profecia é clara. Baba Vanga ficou cega depois de ser levantada por um tornado que rasgou seus olhos e a lançou em um campo vizinho. Quem passou por algo semelhante diz que é uma experiência de terror extremo, como se um braço do céu te segurasse e levasse às alturas. Por outro lado, falamos dos Estados Unidos. Mais precisamente poderia se referir ao Texas, Oklahoma, Kansas ou Nebraska, porque fala do país do norte, mas onde as flores e os pastos são verdes, no momento da tragédia.
E nesses estados, a atividade dos tornados coincide com o final da primavera, quando a grama está verde e as flores estão em seu máximo esplendor. Por isso posso concluir que Papa Vanga profetizou um acontecimento ligado a uma força de tornado capaz de destruir tudo em seu caminho e levar algo embora. O que é que ele leva? Não sabemos exatamente. Mas pode se referir às casas ou às vidas das pessoas. O tempo dirá. Enquanto isso, quando a temporada de tornados começar, fiquem atentos aos alarmes para chegarem a tempo ao abrigo número 8. Os últimos serão os primeiros por pouco tempo, durante alguns dias haverá celebrações. A justiça do postergado não dura no grande fogo. Em 2026, um país fraco derrotará um forte. Esse golpe será notório e trará grande alegria aos que têm afinidade política com esse país, em desvantagem ou simplesmente porque não toleram os poderosos e querem vê-los cair. Mas isso não vai durar muito tempo. A alegria, a coragem, as demonstrações de apoio ao redor do mundo não vão se transformar em ações concretas. E o país mais forte, ferido em seu orgulho, vai reagir como uma fera furiosa, deixando uma mensagem clara: podem nos ferir, mas nunca vão conseguir nos matar. Alguns creem que será uma ação pontual, como matar um presidente, derrubar aviões ou afundar um grande navio. De qualquer forma, essa ação vai ridicularizar o gigante e sua resposta será brutal. Número 9. 2 países enriquecem e um afunda. As terras mágicas vão do sul ao norte. Abundância para 2, o terceiro cai por ambição. Baba Vanga falava do que hoje é conhecido como terras raras, um grupo de 17 elementos químicos muito utilizados em tecnologia avançada, devido às suas propriedades magnéticas, luminescentes e de alta condutividade. São usadas na fabricação de ímãs potentes, baterias, telas, turbinas eólicas, carros elétricos, equipamentos médicos e tecnologia militar. A profecia diz que 2 dos países que as possuem vão prosperar muito, mas um terceiro cai em desastre por ambição. Verão o valor das terras raras varia, de acordo com o elemento. Mas um país ou região poderia se transformar na nova Dubai se possuir esse tipo de terras em quantidade e conseguir um bom acordo para sua extração. Argentina, Brasil e México têm terras raras, e os Estados Unidos têm uma enorme avidez para comprá-las. Então, este 2026 pode trazer grandes benefícios para pelo menos 2 desses 3 países. Aqueles que primeiro resolverem, com as novas tecnologias, tudo o que está relacionado à preservação ambiental. Caso contrário, os lucros não seriam nada comparados aos enormes custos que pagarão pelo descuido desse aspecto. Por quê? Porque a extração de terras raras exige processos químicos muito agressivos que podem contaminar a água e o solo, gerando resíduos tóxicos e, em alguns casos, rejeitos radioativos. E, finalmente, número 10, o amigo de Deus é chamado de anjo, fala: não há caminho. Deus o visitará 3 vezes. Em 2026 alguém, talvez seja você, será visitado por uma força celestial que lhe comunicará uma missão. Segundo Baba Vanga, a tarefa será a de um mensageiro, um profeta. Alguém que, se aceitar, deverá enfrentar o desconhecido, não poderá se valer do que sabe ou do que aprendeu com seus pais, nada disso. Não há caminho porque ele mesmo deverá fazê-lo. Não será fácil nem prazeroso. As pessoas estão mais focadas em adorar o dinheiro e a fama do que em ouvir ideias profundas ou novas sobre espiritualidade ou sobre os desígnios de Deus. Mas se há um novo profeta, isso significa que há esperança? Por quê? Dizem que após cada profeta da antiguidade o mundo melhorou um pouco. Embora quase sempre aqueles que trazem uma mensagem de mudança venham para incomodar, um profeta questiona o que a sociedade prefere ignorar: injustiças, corrupção, hipocrisia ou costumes que ninguém quer mudar. Esse tipo de verdade causa rejeição imediata, especialmente em quem perde poder ou conforto.
Por isso, na maioria das tradições, os profetas são perseguidos, acusados de loucura, exagero ou rebeldia, e vivem uma vida muito difícil, marcada pela incompreensão. Quando o profeta se vai, sua mensagem passa a ser vista com clareza. As ideias que antes incomodavam começam a transformar a sociedade e inspiram leis mais justas, mudanças espirituais, reformas morais ou movimentos que elevam a vida das gerações seguintes. Esse paradoxo é recorrente. O mensageiro sofre, mas a semente que ele plantou acaba melhorando o mundo. Aceitar não é fácil, mas segundo a profecia, o próprio Deus irá visitá-lo em 3 oportunidades. Se é você o escolhido, será que perderia a chance de conhecer o ser mais poderoso do universo? Eu sou o documentarista e este foi 2026. As profecias de Baba Vanga. Se você chegou até aqui, significa que é um dos meus melhores seguidores. Deixe um comentário com a palavra #2026. Assim eu vou saber quem de vocês chegou até o final e talvez eu deixe um bom comentário para vocês. Obrigado e aproveite a música.